Infelizmente, é verdade. Augusto Nunes, um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, teve a sua voz calada por um certo tribunal que eu não posso falar muito. Augusto Nunes, pelo menos por enquanto, está afastado da Jovem Pan e é claro que eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Vou falar também sobre as tais inserções de anúncios em rádios que houve a denúncia do Fábio Faria de supostas irregularidades. As provas foram apresentadas, nós iremos analisar no vídeo de hoje. Também o TSE, para variar, mandando remover postagens que falam a verdade e outras cositas más. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E rapidinho, antes da gente ir pra pauta, eu preciso anunciar que estão abertas por período limitado, só até domingo, as inscrições para o curso Politicamente Imbatível, que vai te ajudar, além de ter bons argumentos, a saber como se posicionar nas conversas. Você vai aprender sobre guerra política, tem aula sobre o Saul Alinsky, sobre o David Horowitz, porque as pessoas são enganadas por esse discurso da esquerda e como nós podemos chegar no coraçãozinho dessa pessoa e salvar essa alma. E nessa promoção você ainda ganha acesso total ao Clube Marisa, então corre, o link tá aqui na caixa de informações e no comentário fixado. Essa promoção é por tempo limitado e o precinho está realmente muito baixo. Agora sim podemos ir para a pauta. E vamos começar com esta mega treta sobre as inserções das propagandas eleitorais de Bolsonaro em rádios, principalmente aí do Nordeste, que parece que aconteceu algum paranauê esquisito. Essas inserções não foram veiculadas, o que prejudicou muito a campanha do presidente. O Alexandre de Moraes se manifestou rapidamente, deu 24 horas para que o Fábio apresentasse as provas dos crimes e que ele estava acusando, e aqui está. Campanha de Bolsonaro entrega ao TSE relatório em que alega que rádios deixaram de exibir inserções do presidente. A campanha fez a denúncia aí na segunda-feira, dia 24, e o Alexandre pediu as provas. Agora vamos ver, porque são fartíssimas, com dia, com horário, com todas as inserções, com a auditoria feita por duas empresas, e a gente quer saber, afinal de contas, que treta foi essa? Será que o TSE não disponibilizou esses anúncios? Será que foram as rádios que não veicularam de propósito? O caso todo é muito estranho. Mas eu quero fazer uma breve retrospectiva aqui, porque o Fábio Weingarten já tinha dado a dica, vocês estão vendo aí a data da postagem, em 2 de setembro deste ano, ou seja, no primeiro turno, ele postou o seguinte: muitas rádios ligando para o departamento de mídia da campanha do presidente Bolsonaro, informando que não receberam os respectivos spots que serão veiculados amanhã a partir das 5 horas da manhã. O responsável pela distribuição é o TSE. Algum problema no sistema de distribuição? Depois disso, Fábio Weingarten ficou bem quietinho. Pelo que a gente entende agora, eles deram procedimento aí às auditorias e agora, com farta documentação, apresentam essa denúncia que, inclusive, segundo a revista Veja, trata-se de crime eleitoral. Isso me fez lembrar essa outra notícia aqui, ó. Notícia que saiu há pouquinho tempo atrás. Após cobrança do TSE, militares dizem que entregarão o relatório das eleições após o segundo turno. Será que vem mais alguma bomba ainda por aí? O que será que o TSE vai dizer sobre as fartíssimas provas que foram apresentadas? Mas a treta não para por aí. Olha só essa outra notícia. Rádios confirmam que não receberam do TSE materiais de campanha do Bolsonaro. E eu vou passar aqui
o trechinho de um áudio de uma dessas rádios e presta bem atenção no que os locutores estão falando. Esse áudio é da Rádio Clube de Vitória da Conquista, ok? Isso aí sim é um atentado contra a democracia. Isso aí sim é um atentado contra o processo eleitoral. É gravíssimo. Você imagina se fosse ao contrário? Nós só estaríamos falando disso hoje, se a acusação fosse ao contrário. E nós passamos aqui pela rádio. O Partido dos Trabalhadores induziu aqui a rádio ao erro. A rádio que rádio? A Rádio Clube de Conquista, Humberto. Então, aqui a rádio Clube é aqui vítima. é vítima. É vítima dessa picaretagem. É vítima desse povo que quer o poder pelo poder. E a gente sabe para que quer o poder. Induziram aqui o nosso departamento comercial ao erro. Saiu aquela decisão para dar direito de resposta para o Lula, e em seguida saiu uma outra decisão para suspender. Teria um julgamento no sábado, e eles ficaram aqui na quinta e na sexta, infernizando aqui o e-mail da rádio, dizendo que tinha que colocar, mandaram planilha, mandaram decisão e tal, e acabou induzindo. Durou pouco, durou 12 horas, essa gracinha deles. Mas induziu sim aqui a rádio ao erro. E ele está se referindo àquela decisão da Buchianeri que tiraria as inserções do Bolsonaro e daria para Lula. Agora cabe a todo mundo apresentar as provas e ver como isso vai ser decidido. Mas o que aconteceu, meus amigos, se for comprovado, é gravíssimo. E ainda tem a auditoria das Forças Armadas. Mas vamos aqui a um dos jornalistas mais respeitados do Brasil que teve a sua voz censurada. Augusto Nunes surpreendeu a todos quando postou o seguinte no seu Twitter. Autorizado pelo vídeo em que o TSE negou a existência de censura da Jovem Pan, reafirmei no programa de ontem 4 expressões proibidas: ladrão, ex-presidiário, descondenado e amigo de ditadores. Hoje, pressionado pelo TSE e por Lula, a direção de jornalismo da Jovem Pan dispensou-me do Pingos até segunda que vem. Continuarei dizendo o que penso na Revista Oeste. Vale lembrar que a Revista Oeste também foi censurada por causa de um vídeo de 2 anos atrás que muito provavelmente a militância da esquerda achou, denunciou, e eles estão impossibilitados aí de postar vídeos aqui no YouTube. Mas o que o Augusto Nunes está dizendo é sobre um vídeo que está disponível na página oficial do TSE, do próprio TSE, divulgando uma fake news, né, gente? Dizendo que ele não censurou a Jovem Pan. Então o Augusto, para provar que existe censura, falou as 4 palavras proibidas. Logo depois disso, a Jovem Pan privou o link. Pelo que eu fiquei sabendo, retirou este trecho e hoje nós tivemos a confirmação de que a censura é real sim, porque ele falou as 4 palavras e hoje não pôde mais ter a sua voz ouvida no programa de maior audiência entre os conservadores. Quem também se manifestou foi a Ana Paula Henkel, que disse o seguinte: a covarde e inconstitucional censura imposta à Jovem Pan pelo TSE amordaçou hoje um dos melhores e mais corretos jornalistas do Brasil. Por isso, também não estarei no programa Os Pingos nos Is até segunda que vem. Continuarei dizendo o que penso aqui e nos canais da Revista Oeste. Então, Ana Paula e Fiuza saíram do programa em solidariedade ao Augusto Nunes. Agora, se a gente tá vendo tantos absurdos que eles dizem que vai ser só por um tempo e depois as coisas melhoram, fica em casa por 15 dias, a economia a gente vê depois tudo se resolve, esse inquérito aqui é só por enquanto, assim agora estamos ouvindo que a censura é só nesse período eleitoral. Será que nós podemos acreditar nessas palavras? O que vocês acham? Fala para mim aqui nos comentários. Rodrigo Constantino também postou o seguinte: Augusto foi afastado do Pingos, maior audiência da Jovem Pan, por chamar Lula de ladrão, o que ele é. A Jovem Pan está sendo prudente pela multa imposta pelos censores do TSE. Ana Paula e Fiuza decidiram sair também. Resumo: o TSE lulista transformou o Pingos no programa do Shelp.
é Cuba. E assim, eu até entendo que tenha multas pesadas, que a Jovem Pan está se precavendo. Agora, vamos dar uma observada em alguns detalhes, né? Temos aí nessa emissora este comentarista aqui, que até pouco tempo atrás, acho que eu cheguei a comentar essa matéria, ele dizendo que o PT estava censurando. O cara é filiado ao PT, está lá na Jovem Pan e casualmente ele é amigo do Zé Dirceu. Zé Dirceu que recebeu treinamento de guerrilha lá na ilha do Fidel Castro e que entende como ninguém de desinformação. Não me surpreenderia se este petista tivesse sido plantado lá na redação da Jovem Pan. E outro nome que veio aí para ser mais uma voz conservadora é o Tiago Pavinato, do MBL, que também estava junto com o MBL na história da CPI das fake news e que tem várias e várias postagens mostrando qual é realmente a ideologia dele. Não é nenhum crime, mas daí a querer empurrar ele goela abaixo como uma voz conservadora já é demais, né? E lembra quando o Lula foi no Flow Podcast, que a galera ficou dizendo que achava meio estranho, porque o número de visualizações era muito alto com relação ao número de likes? Pois agora o próprio Iago do Flow Podcast abriu o verbo e parece que teve maracutaia sim. Eu não vou passar o vídeo aqui por causa de direitos autorais, mas vocês irão ouvir as palavras da boca do próprio host do Flow Podcast. Então, com vocês aí, o Igor contando o que aconteceu. Mas vazaram antes que o Lula ia vir aqui e começaram a se mobilizar. Não, vamos colocar um monte de gente. Chegou pra mim aqui umas fotos com, sei lá, um cara que tirou uma foto com uns 12, 13 dispositivos. 13 é um número cabalístico nesse caso. Dispositivos, assim, sintonizados no Flow, ali presentes na live do Flow. Ou seja, um número absolutamente inflado, que inclusive dá pra eu ver que foi inflado. Menos da metade disso aí é espectador único. E eu também percebi, e eu espero estar enganado, mas eu percebi que quando o Lula bateu 1 milhão e pouco aqui, que foi perto de 1 hora de programa, ou acho que não, né? Acho que foi logo no começo ele bateu 1 milhão, né? Foi com 25 minutos. 25 minutos por aí. Então, eu percebi que logo ali a galera da campanha ali começou a pôr aí, ó, tá na hora de acabar, não sei o que. Eu ainda consegui arrastar mais uma meia hora, 40 minutos. Eu fiquei frustrado mesmo. Eu tô frustrado, essa é a palavra. Eles meio que, tava esperando só bater o recorde do Bolsonaro ali, ficar um tempo que fosse considerado razoável pra eles. Pra mim, perderam uma puta oportunidade. Inclusive, me perguntaram quem que eu achei que teve um saldo, que se saiu melhor nesse movimento. Eu disse que foi o Bolsonaro, na minha opinião. Porque tudo que os políticos sempre quiseram em época de campanha é tempo pra falar. Meio que não deixaram o Lula falar pelo tempo que ele tava a fim de falar. Sei lá, eu acho que nesse sentido o Bolsonaro saiu ganhando, sei lá. Muito estranha essa postura do candidato que agrada ao povo, que é o primeiro colocado nas pesquisas, de não querer usar por mais tempo o microfone do Flow. Será que é porque quando o Lula fica sem o controle da pauta, ele acaba falando a verdade sobre o que a esquerda defende e isso não pega bem e acaba tirando votos do candidato? De qualquer forma, é o próprio host falando que eles deram uma inflada boa nesses números e mesmo assim não conseguiram ultrapassar Bolsonaro, que 24 horas, menos de 24 horas depois, surgiu em outro podcast e bateu sem precisar apelar esse recorde aí do Lula. E olha só que interessante, para vocês verem como o problema não são as notícias falsas, e sim as verdades que incomodam, o TSE determinou a remoção de posts com o boné CPX de Lula. Ministro entendeu que a publicação pode interferir na disputa. Mas essa história do boné do CPX não era algo bom? Vocês não estavam dizendo que era algo bom? Tudo bem que a polícia estava contando a versão deles, né? Que vocês já viram por aí onde é que tá essa sigla aí do CPX, que tem 2 significados. Agora é interessante falar que o ministro tá dizendo que essa publicação pode interferir na disputa, mas justamente fazer campanha eleitoral não é interferir na disputa, não é disputar, não é ter várias ideias diferentes no debate público para que o povo
conhecendo todas essas ideias, todas essas pautas, o povo decida, sem precisar que alguém fique dizendo qual é a notícia que você pode ou não ter acesso, ou se pode ou não postar uma foto que é real, que é exatamente o caso que aconteceu também com o Brasil Paralelo, que, não podendo acusar a produtora de fake news, disse que, apesar de todas as informações serem verdadeiras, elas levam a conclusões que não agradam muito aí os nossos supremos, que inventaram o crime de desordem informacional, como se o povo brasileiro fosse um bando de idiotas que não tivesse domínio sobre a sua própria inteligência para decidir em que acreditar ou não e o que é melhor ou não para ele mesmo. Pois por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!